Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando com mais um devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é o seguinte: por que crescer espiritualmente dói, pastor? Exatamente, por que crescer espiritualmente? Eu quero crescer espiritualmente, mas pastor, a grande realidade é que crescer espiritualmente dói, exatamente isso. Crescer espiritualmente, pastor, não é fácil. Alguém já chegou comigo, faz algum tempo, e eu lembro exatamente essa expressão que a pessoa falou. Ela disse assim: pastor, crescer dói, pastor. Crescer espiritualmente não é fácil. E eu disse: é verdade, mas existem alguns motivos pela qual realmente o crescimento espiritual é doloroso, mas se você seguir esses conselhos que eu vou te dar, vai fazer toda a diferença na sua vida. E aqueles conselhos que eu trouxe, é isso que eu quero falar aqui para você também hoje, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso devocional diário. Seja muito bem-vindo e bem-vinda em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos ver hoje quais são, pastor, quais são as chaves de sabedoria, certo? Quais são os motivos pela qual realmente crescer espiritualmente dói, pastor. E eu vou falar para você quais são essas chaves, o porquê que realmente esse crescimento espiritual é doloroso na sua vida. Mas olha, se você seguir o que eu vou te falar, certo? A semelhança do conselho que eu dei, vai acontecer um milagre de transformação na sua vida. E você vai crescer de forma saudável. E você vai ver a diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas antes disso, olha, a gente sempre tem um costume aqui no canal, a gente fazer uma leitura de um texto bíblico que eu quero ler com vocês hoje no livro de Salmo de número 90, versículo de número 1, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, olha só, gente, de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, Crescer dói porque o processo de amadurecimento, gente, tanto físico quanto espiritual, envolve desafios, não é verdade? E transformações profundas. Na visão cristã, esse crescimento é essencial para a nossa caminhada com Deus e para o desenvolvimento de uma fé mais sólida e mais madura no Senhor. E eu quero deixar hoje aqui para você, como eu disse, certo, alguns motivos pela qual, esse crescimento realmente ele é doloroso e ele dói um pouco, mas sabe aquela dor que traz mudança? Sabe, aquela dor que alivia, está vindo agora aqui, certo, na minha mente, no meu pensamento. É como se uma pessoa, quando está com dor de dente, e ela corre para o médico, e ali, quando há aquela extração, parece que a dor desaparece de forma imediata, assim, gente. Existem algumas coisas que a gente precisa tirar da nossa vida, você sabia? Porque isso está impedindo o nosso crescimento. E isso vai doer, mas vai sarar. E outra coisa, vai crescer. Você vai crescer em Deus. Exatamente isso. Sabe? E a primeira chave que eu quero deixar hoje aqui para você: por que crescer espiritualmente dói, pastor? Primeiro motivo é porque a gente precisa romper, exatamente isso, romper, renunciar ao nosso próprio ego e aos nossos pecados, exatamente. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, isso significa o quê? Significa que a gente precisa abrir mão dos nossos desejos pecaminosos, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E essa renúncia, muitas vezes, ela é dolorosa, porque envolve deixar para trás alguns hábitos, comportamentos que antes a gente se sentia confortáveis
com esses hábitos, não é assim? Por isso que Jesus disse assim: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a cruz, ela fala nesse sentido de um simbolismo de alguém que está renunciando diariamente. E aonde está envolvida essa renúncia? Essa renúncia está falando de uma renúncia da vontade, de uma renúncia dos desejos, de uma renúncia de uma falsa alegria, de uma renúncia com o mundo e com o pecado. Por isso que muitas vezes esse processo de crescimento dói, porque a gente não quer abrir mão de algumas coisas. E a gente precisa. Se realmente a gente quer crescer em Deus, a gente precisa renunciar. Foi o Senhor Jesus que disse: eu li para você, estou mostrando para você. Ele disse: se você quiser realmente me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, a gente aprende muito, certo, com o apóstolo Paulo, que foi um homem que ele renunciou a si mesmo. Antes ele era um perseguidor da igreja de Cristo, mas no dia que ele teve o encontro com Jesus, ele renunciou o seu ego, ele renunciou o seu pecado, e ele passou agora a ser um servo do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse assim: olha, e ele vai saber bem. Fala para ele através do servo do Senhor que orou por ele, né? A Bíblia diz que o Senhor usou e disse assim para ele: olha, fala para ele que ele vai saber muito bem o que é padecer pelo meu nome. Renúncia do ego, renúncia do pecado. Por isso que crescer espiritualmente dói, porque é preciso renunciar. A segunda chave que eu quero deixar, porque isso é muito importante: crescer dói. Por quê, pastor? Porque é preciso quebrar alguns velhos paradigmas. Exatamente. É preciso quebrar padrões e paradigmas que já está dentro da tua rotina diária. Olha o que a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Onde que está escrito isso? Em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Ele diz: olha, vocês não podem se permitir que o padrão deste mundo, certo, venha fazer parte da sua vida. Você não pode se amoldar, né? Você não pode se permitir ficar segundo o molde desse mundo. Mas você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Sabe como quando uma borboleta nasce, que ela está ali no casulo, assim é o mundo, está fechado, né? E a pessoa está ali dentro. Mas quando essa transformação da mente acontece, é quando você nasce de Deus. Você está entendendo? A gente precisa entender uma coisa que é muito importante. O nascer de Deus vem de uma mente transformada e renovada por Deus. O crescimento exige que renovemos exatamente a nossa mente, que a gente possa, de fato, abandonar velhos padrões de pensamentos e comportamentos. Se a gente não muda a forma de pensar, de sentir, de agir, a gente não teve um encontro pessoal com Jesus. Sabe, esse processo de transformação, ele é muito desconfortável e doloroso, porque nos desafia a sairmos exatamente do estado de acomodação. A gente se acomoda com os padrões e pensamentos e ações, e quando a gente vem e busca esse crescimento espiritual, isso tem que ser quebrado na nossa vida. E às vezes a gente está tão acostumado que a gente se sente incomodado quando a gente precisa quebrar esses velhos paradigmas, quebrar esses padrões de pensamentos e comportamento. Mas se você quer crescer realmente, você precisa
quebrar. Exatamente. Você precisa romper. Não tem como, certo? Haver crescimento espiritual se você se permite ainda se moldar aos padrões deste mundo. Isso é muito interessante. A terceira chave que eu quero deixar, sabe, gente? Como é que eu posso, pastor, realmente vencer esses padrões do mundo e crescer espiritualmente em Deus? E realmente isso dói, né? Isso dói. E quando eu falei com essa pessoa que eu estou falando, e comecei a falar isso que eu estou falando, ela começou a entender que isso era uma verdade. E não estava fácil, não era só por causa das situações que estavam acontecendo, os problemas que estavam acontecendo. É porque apesar dos problemas que estavam acontecendo, essas chaves aqui que eu estou deixando, certo? Esses motivos que eu estou deixando aqui, o porquê que crescer dói, ainda estava fazendo parte da sua vida, sabe? Ainda estava vivo dentro dessa pessoa. Ele não tinha quebrado esses paradigmas, sabe? Não tinha ainda renunciado realmente a sua vida por Cristo. E aí se tornou mais difícil ainda, certo? Com os outros ventos de tempestade que estavam soprando na vida dela. E é isso que nós precisamos entender. Que existem coisas que às vezes é até a permissão de Deus para ver se a gente tem uma mudança de atitude, de pensamento e de comportamento. E eu vou deixar essa terceira aqui porque essa terceira chave ela é muito importante, sabe, gente? É uma chave essencial a qual nós precisamos aprender para que realmente a gente tenha um crescimento em Deus. Isso aqui é muito difícil para quem, certo, não compreende o processo de transformação de Deus na sua vida. Mas eu vou dizer aqui para você, eu vou te dar uma direção do Senhor nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Sabe por que o crescimento espiritual dói na vida de muita gente? Porque muitas pessoas ainda não aprenderam a lidar com a disciplina de Deus. Exatamente isso, né? Eu falei para você que essa daqui não é fácil, né? Mas é verdade. Tem muita gente que não aprendeu ainda a lidar com a disciplina de Deus. Sabe o que diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6? Diz assim: porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vou repetir para você. Porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Sabe qual é a grande realidade dessa verdade aqui? É que todos nós somos filhos de Deus e ninguém aqui, certo, não quer ser filho de Deus ou ser chamado filho de Deus. Todos nós queremos, certo? É uma ofensa se alguém chegar, você não é um filho de Deus. Isso até é uma ofensa. Só que a gente só quer a bondade do Pai. A gente só quer o amor do Pai no sentido de agradar em tudo. Mas a gente às vezes não quer ouvir o não do Pai. A gente não quer ser disciplinado pelo Pai. E quando você lê esse capítulo, na continuação desse texto, diz que aquele a quem o Pai não castiga ou não disciplina, esse então não é um filho, é apenas um bastardo. Olha só, gente, apenas um bastardo. Então, porque nós somos filhos, é que nós somos disciplinados, porque Ele nos ama. Você que é pai, você que é mãe, você disciplina o seu filho. E por que você faz isso? Porque você é mau? Porque você quer ser o pior? Não. Você disciplina porque você o ama. Você quer corrigir a sua rota. Você quer ensinar para ele a verdade, mostrar o caminho. Porque você sabe que ele está correndo perigo, porque você sabe que ele está indo por um caminho errado, que você sabe que é preciso você agir com a disciplina, porque você ama o seu filho. Você não faz por maldade, você faz por amor. Sabe, o nosso Deus, como um Pai amoroso, nos disciplina também, para nos corrigir e nos guiar no caminho certo. A disciplina pode ser muito dolorosa. Eu não vou dizer que não é, porque é.
A disciplina é muito dolorosa. Eu já fui disciplinado por Deus, eu sei o que eu estou falando. A disciplina é dolorosa, mas é uma expressão do amor de Deus pela sua vida, sabe? Principalmente na vida daqueles que desejam, de fato, crescer em justiça e santidade diante de Deus. Por isso que crescer espiritualmente, gente, crescer dói. Mas quando a gente aprende a lição, a gente vê o grande amor que o Pai tem por nós. Essa é uma chave primordial, porque quando a gente não entende isso, sabe? Muita gente se afasta, muita gente se entristece, muita gente, sabe, reclama, murmura, certo? Muita gente, sabe, perde a fé, a confiança, até desiste da jornada cristã, porque ele não consegue entender dessa forma. Mas é isso que o texto está nos mostrando. A palavra do Senhor é clara hoje para nós. Talvez você esteja vivendo isso, né? Você esteja passando por uma situação tão difícil. Você não está compreendendo muitas coisas, mas aceita. Você precisa aprender a lidar com a disciplina de Deus. Dói, mas o Senhor está te moldando para ser segundo a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tenho mais uma chave aqui para deixar para você, que é a quarta chave. Crescer dói, pastor. E por que crescer dói, pastor? Olha essa aqui, gente. Essa é para fechar o nosso devocional, exatamente. Mas vamos fazer o seguinte, olha. Antes de eu fechar aqui com você, você está aqui pela primeira vez? Sim, pastor, estou pela primeira vez. Bom, se você está pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, mas você ainda não é inscrito do canal, essa é uma hora que a gente deixa aqui para você se inscrever, certo? Porque você não vai sair do vídeo. Basta você clicar aqui embaixo no botão que está escrito inscreva-se, certo? Se realmente é isso que você quer também, né? Você quer realmente receber a palavra. Todos os dias eu estou aqui, gente, de domingo a domingo. Eu trago uma palavra de Deus pela manhã nos devocionais através das séries, e eu estou à tarde novamente no chat online ao vivo com todos vocês nas campanhas de oração e orações da fé. Então, se é isso que você quer, eu quero crescer em Deus, pastor, eu realmente quero, sabe, eu quero mudança na minha vida. Então faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, porque todos os dias eu estou trazendo chaves de sabedoria e eu quero te acompanhar. Eu realmente quero que você cresça espiritualmente, que você vença na sua vida. Portanto, se é isso que você quer e deseja, aqui embaixo tem um botão que está escrito inscreva-se. Clica agora aí no inscreva-se, tá bom? Clicou? Se você clicou, vai aparecer o símbolo de um sino do lado da palavra todas. Clica no sino e clica também agora na palavra todas. Faça isso agora, certo? Você fazendo isso, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal, vai entrar para a lista aqui de transmissão, a lista de oração também, e todos os dias a gente vai estar orando por você, e você vai receber aí no teu celular, certo? Os nossos devocionais. Faça como mais de 5.000 pessoas já fizeram, já se inscreveram, todos os dias estão recebendo a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Se você fez, parabéns para você, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, gente, olha, também não se esqueça, todos vocês aqui, todos os inscritos, certo? Deixa o seu like, aperta o joinha, seus abençoados. Vocês se esquecem de apertar. Aperta esse dedinho aí que é pro YouTube enviar para outras vidas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, gente, a última chave é o seguinte, olha, se realmente você quer crescer espiritualmente, e crescer dói, exatamente, dói, não tem como, gente. Agora, uma coisa você precisa saber, às vezes dói por quê, pastor? É a quarta chave, porque você precisa superar duas coisas na sua vida, duas coisas que é muito importante. O que você precisa superar? Primeiro, os medos e inseguranças. Eu estou aqui agora conversando com você e trazendo essa palavra de Deus para a sua vida, e eu vejo assim, eu vejo com os meus olhos e a minha memória, sabe? Quando uma criança, ela está aprendendo a andar, né? Assim, ela tem medo e ela tem insegurança. Aí a mãe ou o pai, né, fica na frente da criança, pegando ali na mão da criança, embora, aí vai saltando aos poucos, sabe, gente, crescer dói, porque às vezes a gente tem que dar os passos
E a gente tem medo, a gente tem insegurança, mas a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, tem um texto que diz assim, olha: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, gente, toma posse para a sua vida. O nosso Deus nos deu um espírito de poder, você pode. Ele nos deu um espírito de amor, você pode. Ele te deu um espírito de equilíbrio. O crescimento espiritual muitas vezes exige que enfrentemos e superemos medos e inseguranças que muitas vezes estão profundamente enraizados no nosso coração e na nossa vida. E esse processo pode ser doloroso, mas é essencial para você desenvolver uma fé corajosa e inabalável na presença do Senhor. Lança esse medo fora, lança essa insegurança fora e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele mais o fará por tua vida. Em nome de Jesus. Ore comigo agora a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, que bênção, que maravilha. Que o Senhor te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua querida família. À tarde eu estou de volta, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.